Esta é a ilha desabitada de Macquarie, que foi descoberta em 1810. Uma área de terra com 128 km², com condições tão severas que nem sequer foi usada como colônia penal. Embora tivessem planejado isso, os únicos que se interessaram por esse lugar foram os caçadores de focas, porque havia muitas focas na ilha. E embora as condições de caça fossem difíceis e ninguém gostasse de vir para a ilha, o dinheiro que se podia ganhar aqui continuava sendo um bom incentivo. No final, aconteceu exatamente o que normalmente acontecia com a chegada dos europeus em lugares onde antes os animais não tinham predadores naturais. Em 1919, as focas estavam à beira da extinção, e junto com elas, os pinguins também. As aves também eram caçadas ativamente, mas os caçadores não vinham sozinhos para a ilha. A bordo de seus navios havia passageiros clandestinos na forma de ratos e camundongos que também gostaram muito da ilha. Aqui havia aves e não havia predadores que pudessem deter os roedores. Tudo isso levou as pessoas a trazerem gatos para a ilha e depois também coelhos, mas só pioraram a situação. Como sempre, vou tomar um gole de café e vamos continuar. Lembro discretamente para não esquecerem de deixar o like caso esqueçam de fazer isso no final do vídeo. Vou começar talvez pelo mais simples, e para alguns isso pode até ser óbvio. Quando qualquer ecossistema se desenvolve por muitos anos sem interferência externa e sem predadores, os animais não têm nenhuma defesa contra esses predadores. Na ilha, é claro, havia predadores, mas todos os habitantes locais sabiam exatamente como lidar com eles. Por exemplo, os petréis passam a maior parte do tempo voando sobre o oceano aberto, só descem à terra à noite e fazem ninhos em tocas subterrâneas para que as aves predadoras não consigam alcançar seus ovos. Um esquema de trabalho eficiente, mas que se mostrou completamente inútil contra os ratos. E os ratos foram trazidos pelas pessoas para quase todos os lugares onde elas mesmas navegavam. Como resultado, os petréis, assim como outras aves marinhas, tornaram-se um dos grupos de aves mais vulneráveis do mundo. Na ilha Macquarie, como em praticamente todo lugar, os ratos caçavam filhotes, comiam ovos de aves marinhas e até matavam adultos. Tentando de alguma forma se salvar, os petréis azuis foram obrigados a se reproduzir apenas em afloramentos rochosos costeiros, mas os ratos comem. Sim, basicamente, tudo o que encontram pela frente. Eles são incrivelmente eficientes e vão consumir vários tipos de animais, destruindo o ecossistema bem rapidamente. Mas não são só os animais que sofrem. Os ratos também comem flores, sementes, frutos e plantas recém-germinadas, reduzindo significativamente a quantidade de brotos. E talvez as pessoas no século XIX não prestassem atenção a esses detalhes se os ratos não tivessem começado a incomodá-las diretamente. As pessoas vinham para a ilha para caçar e ficavam lá por um tempo, o que significava que traziam suprimentos com elas, e os ratos e camundongos ficavam muito felizes com isso. Por que procurar comida lá fora se você pode entrar na casa e comer com conforto? Embora a ilha fosse considerada desabitada, ainda havia construções por lá. Por exemplo, a estação da Expedição Nacional Australiana de Pesquisa Antártica, localizada no istmo na parte norte da ilha, está em funcionamento desde 1948, mas isso no geral não é tão importante. O importante é que os roedores miraram os suprimentos dos caçadores, e eles foram obrigados a tomar providências. E quem pode lidar com ratos e camundongos, senão os gatos? Seus humanos foram trazidos para a ilha, esperando que eles protegessem os suprimentos de comida de todas as pragas. Mas há também outra versão, segundo a qual ninguém trouxe os gatos de propósito. Eles mesmos embarcaram nos navios, e assim como os ratos acabaram na ilha por acaso, mas o principal é que os gatos chegaram. E isso aconteceu mais ou menos no início do século XIX, embora eu não tenha conseguido determinar o ano exato. Por outro lado, descobriu-se que os coelhos apareceram na ilha cerca de 60 anos depois, como parte da tradição de deixar animais nas ilhas. Isso era feito para que marinheiros hipotéticos que sofressem um naufrágio perto da ilha Macquarie tivessem acesso à comida. Então, os coelhos apareceram na ilha em 1878. E então aconteceu o que normalmente acontece quando alguns coelhos ficam soltos e sem predadores. Os coelhos começaram a se reproduzir como coelhos, e também se comportavam como coelhos. Por exemplo, eles comeram a vegetação que escondia e protegia os ninhos dos albatrozes, tornando as aves vulneráveis aos ataques dos mandriões, predadores locais. Além disso, os coelhos comem do mesmo jeito que se reproduzem, ou seja, de forma muito ativa e sem tentar se controlar. Quando eles se mudam para as áreas costeiras, as encostas verdes muitas vezes se transformam em terra nua. Em vez da vegetação habitual, surge uma erva daninha chamada poa annua. E as áreas nuas acabam parecendo campos de golfe bem aparados, cortados pelos coelhos.
Ou seja, no geral não é tão ruim, mas em uma paisagem dessas já não dá mais para se esconder. Além disso, os coelhos, ao comerem as plantas nativas, causaram erosão do solo e desmoronamento das falésias, destruindo os ninhos das aves marinhas. São justamente os coelhos os responsáveis pela forte erosão da ilha. Eles não apenas comem as folhas das plantas, mas também destroem flores, brotos e o sistema radicular, o que acaba levando à morte definitiva das plantas. Ao escavar entre as plantas, os coelhos frequentemente rompem a ligação superficial da cobertura vegetal. Daí vem a erosão causada pela água, pelo vento e pelas variações de temperatura. Como consequência, em setembro de 2006, ocorreu um grande deslizamento na Baía Lusitânia, no lado leste da ilha. Esse deslizamento, com uma área de cerca de 500 metros quadrados, destruiu parcialmente uma importante colônia de pinguins. Mas e quanto aos gatos? Elas, é claro, caçavam ratos, mas aí trouxeram coelhos, que eram presas muito mais fáceis, e os gatos atacaram os pobres coelhos com o dobro da força. Com uma dieta tão farta, a população de gatos começou a crescer rapidamente, mas os coelhos também não ficaram para trás. Em 1968, quando as autoridades, na tentativa de exterminar os coelhos, introduziram o vírus mortal da mixomatose, a população de coelhos já ultrapassava 100 mil indivíduos. Aparentemente, nem mesmo a intensa predação conseguia conter o ritmo de reprodução dos coelhos. Aliás, a estratégia do vírus funcionou. Até a década de 1980, a população de coelhos havia diminuído para menos de 20 mil indivíduos, mas vamos voltar a isso mais tarde. Por enquanto, o principal é que os gatos, que dependiam dos coelhos como fonte de alimento, começaram a comer aves marinhas em vez disso. Eles não encontraram muita resistência por parte de suas vítimas aladas e assim acumularam devastadoras 60 mil mortes de aves marinhas por ano. No final das contas, todas essas introduções de animais causaram enormes danos à vida selvagem local, incluindo a extinção do frango d'água da ilha Macquarie, do papagaio de Macquarie e de outra espécie ainda não descrita. Ao todo, mais de 10 espécies de aves marinhas rapidamente entraram em declínio e foram exterminadas. Era hora de agir. Por volta de 1950, os cientistas começaram a se preocupar que a ilha mudaria para sempre se ninguém interviesse. Eles tentaram vários métodos de resgate, e eles tiveram resultados diferentes. Por exemplo, a partir de 1885, começaram os esforços para eliminar os gatos. Isso era feito por meio de abate seletivo, ou seja, por meio de tiros. No final, em junho de 2000, o último dos quase 2.500 gatos foi morto. Tudo isso para salvar as aves marinhas. Mas, com a diminuição do número de gatos predadores, a população de coelhos voltou a crescer drasticamente. Naquela altura, os coelhos já tinham comido cerca de 40% da vegetação da ilha, criando uma crise ecológica ainda maior do que o problema dos gatos. Foi assim que ficou a área que foi cercada para proteger dos coelhos, depois de algum tempo. Dá para ver claramente como a vegetação da ilha deveria ser e como ela realmente estava. Os coelhos comiam tudo. No auge da população, havia cerca de 300 mil indivíduos aqui, além de um número incontável de ratos pretos e camundongos domésticos. Porque não havia gatos para controlá-los. Para avaliar as consequências da iniciativa de exterminar os gatos, um grupo de ecologistas comparou imagens de satélite da ilha feitas no ano 2000, quando os últimos gatos remanescentes foram mortos, com um conjunto feito em 2007. Nessas imagens, é possível ver claramente a diferença entre plantas saudáveis e mortas. A vegetação viva aparece em vermelho brilhante. Imagens de satélite mais recentes mostram o quanto a paisagem mudou. A população de coelhos em rápido crescimento destruiu os exuberantes campos de grama nas encostas costeiras, comendo tudo até o fim. E o que crescia no lugar das plantas nativas, bem, como eu já disse, não era adequado para a nidificação das aves marinhas. E a situação parece sem saída. As espécies invasoras estavam tão interligadas entre si que qualquer mudança em sua quantidade levava a consequências sérias, até mesmo devastadoras. Até os cientistas dizem que a cadeia de eventos em Macquarie é um raro exemplo de cascata trófica, uma reação em cadeia de mudanças na população de uma espécie. O próximo estágio poderia ser o colapso do ecossistema, e por isso restava apenas uma saída: limpar completamente a ilha dos animais invasores. Na verdade, a ilha foi declarada reserva de vida selvagem, de acordo com a Lei de Proteção de Animais e Aves. Na Tasmânia, isso aconteceu já em 1933. Naquela época, as focas e os pinguins lá estavam praticamente exterminados. Depois, em 1972, tornou-se uma reserva estadual e em 1997 foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura por suas características geológicas únicas. Em 4 de junho de 2007, um comunicado de imprensa anunciou que os governos da Austrália e da Tasmânia chegaram a um acordo para financiar conjuntamente a erradicação de roedores nocivos, incluindo coelhos. Eles aprovaram um plano cujo custo é estimado em mais de 15 milhões de dólares americanos. Ao mesmo tempo, estimava-se que, em 2009, havia 130 mil coelhos, 36 mil ratos e 103 mil camundongos selvagens na ilha Macquarie.
Ou seja, havia muito trabalho a ser feito. O programa de erradicação consistia em um ataque multifacetado, incluindo abate, dispersão de iscas manualmente e por via aérea, uso de cães de caça e introdução do calicivírus. As ações ativas começaram em meados de 2007 e levaram cerca de 2 anos e meio. A primeira, ou até mesmo a etapa zero do controle biológico, foi focada na redução máxima possível da população de coelhos antes do início do programa de dispersão de iscas por helicópteros. Para isso, as pessoas espalhavam cenoura ralada infectada com o vírus nos locais escolhidos com alta densidade populacional e também capturavam coelhos à noite. Mas então chegou a vez da isca. Assim, o recipiente era preenchido com a isca, que era levada pelo helicóptero e espalhada pela ilha. E foi assim que essa isca ficou. Grânulos verdes que eram destinados a coelhos e roedores. Todo o programa incluía 2 dispersões de isca por helicóptero em toda a ilha, e uma terceira, muito menor, foi direcionada para áreas consideradas especialmente perigosas, como penhascos e colônias de pinguins. Nos primeiros dias, 300 toneladas de isca de grãos foram espalhadas por toda a ilha, resultando na morte de muitos coelhos e ratos. Ao todo, a isca foi espalhada durante 2 invernos para minimizar o risco de mortalidade de aves marinhas não-alvo. E então chegou a vez do calicivírus, ou seja, o vírus da doença hemorrágica dos coelhos. Logo após o envenenamento, uma dúzia de cães farejadores e uma equipe de caçadores foram enviados. Na verdade, esperava-se que esse extermínio terrestre levasse cerca de 3 anos, mas levou apenas 7 meses em 2012. Tudo isso porque o calicivírus reduziu significativamente a população de coelhos. Durante esses 7 meses, os funcionários do projeto faziam a coleta manual e o descarte das carcaças envenenadas para reduzir o risco de envenenamento secundário das aves marinhas. Eles também continuaram com o abate, desinfetaram as tocas, colocaram armadilhas e, além disso, recorreram à ajuda de cães. Claro, os cães desempenharam um papel importante nessas campanhas. Já em dezembro de 2002, 2 cães e vários guias garantiram a eliminação de todos os gatos na ilha. Da mesma forma, após o programa de envenenamento aéreo em 2011, 12 cães, incluindo Springers, Spaniels, Labradores e um Terrier mestiço, percorreram mais de 90 mil quilômetros em busca de qualquer vestígio de coelhos sobreviventes. E esses não foram os quilômetros mais agradáveis de se percorrer. A ilha subantártica Macquarie é um ambiente rigoroso tanto para as pessoas quanto para seus amigos de 4 patas. Antes do início da campanha, os cães passaram por um treinamento rigoroso para que não se distraíssem com os animais locais, como pinguins ou focas. As raças também não foram escolhidas por acaso. Elas suportam bem o clima frio e úmido e se saíram muito bem no trabalho. Mais 3 cães farejadores de roedores e 2 condutores deles se juntaram às buscas. Em 2013 e em 2014, o programa de erradicação foi declarado um sucesso. Em homenagem aos cães que trabalharam nesta ilha, até mesmo selos postais foram lançados. Então, o programa foi bem sucedido. Em fevereiro de 2012, o jornal informou que coelhos, ratos e camundongos foram quase completamente erradicados na ilha. Depois, em abril do mesmo ano, as equipes de caça relataram a eliminação de 13 coelhos que sobreviveram ao controle. 2011 e a partir de 8 de abril de 2014. A ilha Macquarie foi oficialmente declarada livre de pragas após 7 anos de esforços para sua conservação. Essa conquista se tornou o maior programa bem-sucedido de erradicação de pragas em uma ilha realizado até então. E desde então, a ilha continua livre de pragas. Em maio de 2024, foi relatado que Macquarie estava livre de pragas há 10 anos e a vegetação prosperava. Até hoje é considerado o maior e mais remoto local onde a erradicação completa de 3 espécies invasoras foi realizada com sucesso. Mas esse status exige inspeções constantes e rigorosas de biossegurança. Por exemplo, cães trabalham para o bem da ilha, e tudo o que chega à ilha é inspecionado por eles, porque sempre existe o risco de um rato ou até mesmo um camundongo entrar despercebido na bagagem ou na carga. E como isso termina? Bem, todo mundo já entendeu. Os cães inspecionam todos os navios que chegam, assim como as construções na ilha, para garantir que nenhum rato ou camundongo tenha passado por essa rede de biossegurança muito rigorosa. No entanto, eles não procuram apenas roedores, são feitos grandes esforços para verificar a presença de qualquer tipo de erva daninha em potencial. E as mochilas, botas e até os bolsos dos casacos são aspirados e limpos antes de serem autorizados a embarcar na embarcação. Aliás, depois de 2014, chegou a hora da limpeza na ilha. E as cabanas extras, que eram usadas por caçadores e cães durante o programa de erradicação de animais invasores, estão sendo demolidas. Afinal, para que elas servem agora? Em um lugar que deve permanecer desabitado, ainda mais sem espécies invasoras, a ilha claramente está melhor. Isso ficou evidente quase imediatamente após a conclusão do programa. As populações de muitas espécies de aves começaram a se recuperar. Por exemplo, o petrel de cabeça branca, que estava à beira da extinção em 2001, apresentou um crescimento significativo e a população atualmente está aumentando lentamente.
Outras duas espécies, o pardela cinzenta do sul e o pardela azul, que haviam sido extintas na ilha principal desde os anos 1900, agora retornaram. E suas populações também estão aumentando cerca de 10% ao ano. Mas aqui vale a pena esclarecer uma coisa. Apesar de a ilha Macquarie ser declarada livre de pragas, ainda vivem lá algumas espécies invasoras de aves, como o pato doméstico e o estorninho europeu. Mas felizmente eles não atrapalham os locais, ou pelo menos não atrapalham tanto assim. Os cientistas até calcularam que hoje há mais animais nativos na ilha Macquarie do que em qualquer outro momento nos últimos 150 anos. E por sua vez, isso faz com que as plantas também estejam em melhores condições. A lógica aqui é simples. Quando as aves retornam para se reproduzir, elas também defecam. Isso adiciona nutrientes ao solo, o que por sua vez ajuda as plantas a ficarem fortes novamente. As plantas altas então ajudam as aves a se esconderem dos predadores como os mandriões. Mas, apesar da rápida reação da vegetação e da vida selvagem à erradicação das pragas, a ilha como um todo vai precisar de muito mais tempo para se recuperar, provavelmente de 30 a 50 anos, para que o processo devolva à ilha o nível de estabilidade ecológica que existia aqui antes da chegada dos humanos. Bem, e a humanidade talvez deva tirar uma lição de tudo o que aconteceu e tratar ecossistemas como esse com mais responsabilidade. Porque as tentativas bem-intencionadas dos especialistas em conservação da natureza de corrigir a situação da ilha, por muito tempo, só pioraram as coisas. Definitivamente não se deve agir assim.